Olá! Sabe aquele dia em que a motivação simplesmente some? Que a vontade de fazer qualquer coisa parece ter tirado férias, mas a vida? A vida continua, né? É sobre esses dias que a gente vai conversar hoje. Sobre o poder da constância, o poder de simplesmente estar presente. E para começar, essa frase aqui. Ela é o nosso ponto de partida, porque ela resume tudo. Existe uma diferença gigantesca entre se sentir bem e, mesmo não se sentindo, simplesmente estar lá, presente, e fazendo o que precisa ser feito. Para a gente mergulhar fundo nessa ideia, vamos acompanhar uma pequena história. Uma história de uma pessoa comum, num dia que não tinha absolutamente nada de especial. E essa história começa com um sentimento que, olha, acho que todo mundo conhece. Aquele peso interno, sabe? Uma nuvem cinza que aparece sem motivo. Não aconteceu nada de errado, mas nada parece certo, nada parece leve. E aí as coisas vão acontecendo no piloto automático. O corpo se move por hábito, não por vontade. O café é feito sem pensar, sem entusiasmo nenhum. Não é inspiração, é só sequência. É a rotina mandando e o corpo obedecendo. Mas é aqui que está o pulo do gato. Mesmo no meio desse desânimo todo, existe uma clareza. Uma noção de que a vida de verdade, ela não é feita só de dias incríveis. Pelo contrário, ela avança nesses dias comuns, nesses dias mais ou menos. O progresso não fica esperando o dia perfeito para acontecer. E o que acontece quando a gente adota essa postura? Vamos ver o resultado disso, que é uma coisa quieta, sutil, mas, nossa, muito profunda. E olha que curioso. Conforme as tarefas vão sendo feitas, o dia não vira um mar de rosas, não. Ele não melhora magicamente. Mas ele também não piora. Ele se estabiliza, encontra um estado neutro. E naquele momento, só continuar já foi o suficiente. Então, o ponto central aqui não é ter uma revelação fantástica, uma grande conquista. Não. A verdadeira vitória do dia foi a presença. O simples, mas poderoso ato de ter ficado ali. De não ter fugido nem dos compromissos, nem de si mesmo. E isso nos traz uma definição bem específica de presença nesse contexto. Não é sobre se sentir 100% feliz, completo, não. É sobre estar inteiro o bastante para não fugir, funcional o suficiente para fazer o que precisa ser feito. Essa ideia é muito poderosa, porque ela muda a nossa relação com o que a gente sente. Entender que o mundo não aperta o botão de pause só porque a gente não está bem por dentro, isso não é ser cruel. Muito pelo contrário, isso é maturidade, é entender o fluxo da vida. E isso nos joga direto no centro da questão, né? Um conflito que, sejamos sinceros, a gente enfrenta todo santo dia. Olha só como fica claro aqui. Basicamente, a gente tem dois caminhos. De um lado, dá para viver com base no sentimento. Esperar o entusiasmo, a inspiração, aquele humor certo para agir. Do outro lado, a gente pode viver com base no compromisso. E aí é presença, é ação, é fazer o que tem que ser feito e ponto. Um caminho nos deixa reféns do humor, o outro nos liberta. E o nome disso tudo é constância. E é fundamental entender. Constância não é ter sentimentos constantes. Ninguém tem isso. É ter ações consistentes. É alinhar o que a gente faz com o nosso compromisso e não com o sentimento do momento. Essa ideia de esperar se sentir bem para começar a fazer as coisas, ela é uma armadilha. É um atraso silencioso. A gente nem percebe na hora, mas o preço que se paga lá na frente é bem alto. Tá, mas então, qual é o resultado disso no longo prazo? O que essa tal de constância realmente constrói? É exatamente isso. As coisas mais importantes da nossa vida, elas não são construídas em dias de festa. Elas são forjadas nos dias comuns, nos dias difíceis. Elas avançam porque, mesmo com desconforto, mesmo com distração, alguém esteve lá, simplesmente fazendo o necessário. E isso muda totalmente a nossa ideia de disciplina, não acha? Não é aquela briga, aquela guerra interna para vencer a preguiça. A disciplina de verdade é silenciosa. Ela não fica discutindo com o dia, reclamando. Ela simplesmente atravessa. Percebe a diferença? Não é sobre agir contra o que se está sentindo. É agir apesar do que se está sentindo. É sobre executar o essencial com foco, sabe? Sem criar um drama enorme em torno do desconforto. Ok, a teoria é ótima, mas como a gente leva isso para a vida prática? Vamos ver algumas dicas. Essa frase aqui é para guardar quase como um mantra mesmo, um lembrete diário para a gente conseguir separar uma coisa da outra. O bem-estar da presença, o sentir do fazer.
E para quem quer começar a treinar esse músculo da constância, aqui vai um exercício bem simples. Primeiro, identifique uma única tarefa que é inevitável hoje. Uma só. Segundo, faça essa tarefa com presença total, sem correria, sem distração, sem ficar se julgando. E terceiro, quando terminar, diga mentalmente: pronto, por hoje o essencial foi feito. Simples assim. E para a gente fechar, fica essa pergunta no ar. O que realmente muda na vida quando a gente para de colocar o bem-estar como uma condição para poder continuar? Pensa nisso. A resposta pode ser mais libertadora do que a gente imagina.